Quando a gente trabalha com peixes de igarapés, uma das características mais impressionantes é a diversidade de espécies. E isso é muito interessante, mas também traz dificuldades de identificação. E a gente tem que achar maneiras de facilitar a nossa vida em campo na hora de identificar essas espécies. Uma maneira muito fácil e prática de fazer isso é organizar pequenos guias fotográficos de campo, onde a gente vai poder comparar os peixes que a gente coleta na natureza com imagens que nós fizemos previamente e que vão nos ajudar a saber a identidade de cada espécie. Isso pode gerar produtos que vão facilitar a nossa vida por meio de comparação direta de imagens coloridas com o que a gente está vendo em campo. E isso, como eu vou mostrar para vocês, é algo que pode ser feito de maneira rápida e prática. Para fazer as imagens de peixes, seja em campo ou em laboratório, nós precisamos de uma série de equipamentos, que incluem máquinas fotográficas e acessórios, algumas fontes de luz, um pequeno aquário de campo, alguns tipos de substratos diferentes para colocar nesse aquário, redes e outros equipamentos para manusear os peixes e, obviamente, os próprios peixes, que são nossos atores principais. Então, a ideia é utilizar em campo um aquário que tenha dimensões suficientes para caber peixes de diversos tamanhos. Nós vamos precisar do aquário e de um anteparo de vidro que é usado para restringir o movimento dos peixes e facilitar a fotografia num plano adequado. Para que as fotos tenham um bom aspecto, uma boa aparência, a gente usa diferentes tipos de substratos, que podem ser pedrinhas ou areia do próprio ambiente, ou substratos preparados antecipadamente. Para se utilizar substrato do ambiente natural, normalmente é preciso lavar essa areia ou seixo para que ele não turve a água e prejudique a fotografia. Então sempre é bom ter isso pronto junto com você. Se for possível preparar um substrato artificial, como esse de fibra de vidro, ele vai ser muito útil porque ele vai permitir que a gente economize bastante tempo e tenha fotos de boa qualidade com um substrato uniforme para todas as fotos que nós faremos. Com a chegada da fotografia digital, a nossa vida no momento de fotografar os peixes foi muito facilitada, porque é possível fazer diferentes fotos e repeti-las até que fiquem boas. Para isso, nós temos uma variedade enorme de modelos de câmeras e lentes que vão nos ajudar a fazer boas fotos. Para fazer as fotos em campo, nós podemos usar dois tipos de máquinas. Essas mais simples e mais baratas, que a gente encontra rotineiramente à venda na cidade, e máquinas mais sofisticadas. Essas pequenas máquinas produzem fotos de qualidade mais do que suficiente para gerar uma boa publicação, por exemplo. Mas tem duas limitações sérias. Você não pode trocar lentes e o flash é frontal e frequentemente causa reflexos no vidro. Além disso, a velocidade com que as imagens são tomadas é relativamente baixa, o que pode gerar problemas de fotos borradas. A alternativa de uma máquina mais sofisticada resolve esses problemas, com a possibilidade de trocar lentes, usar lentes macro, conexão para um flash externo e alta velocidade de disparo. O principal fator que influencia a qualidade das fotos que nós vamos fazer em campo ou em laboratório é a luz. O ideal é utilizar luz natural, porque ela mostra adequadamente as cores dos peixes. Mas nem sempre isso é possível, especialmente quando a gente está trabalhando dentro da floresta, onde o ambiente é muito sombreado. Para isso, a gente resolve o problema utilizando fontes de luz artificiais. Quando a gente tem acesso à energia elétrica, é possível utilizar uma luminária simples e resolver o problema de iluminação do nosso aquário. Entretanto, às vezes a gente não tem acesso à energia elétrica, e aí a gente tem que recorrer ao uso de uma lanterna ou, melhor ainda, a um flash que permite que a gente tenha um controle muito mais adequado de luz, tanto em intensidade quanto em ângulo de incidência. Um detalhe muito importante: qualquer câmera que estiver sendo usada vai ser sensível ao tipo de luz que nós estamos utilizando para fazer as fotografias. Se a gente não regular a câmera adequadamente, a foto pode sair com a coloração alterada. Então é preciso regular na câmera o balanço de brancos para o tipo de luz que está sendo utilizada, seja luz fluorescente, incandescente, luz do dia ou flash. Se você quer evitar esse problema e sua câmera permite, é possível fotografar no formato RAW,
que permite que a gente faça essas correções depois, no arquivo da imagem. Além disso, sempre é possível corrigir alguns defeitos da fotografia por meio de edição num programa de computador. Um outro problema que pode interferir na qualidade das fotografias é a luz ambiente, que pode gerar reflexos no vidro do aquário, tanto da câmera e do fotógrafo, quanto dos objetos ao redor. A gente resolve isso reduzindo a iluminação ambiente e utilizando um anteparo fosco, preto, entre a câmera e o aquário. E isso resolve o nosso problema. Depois de controlar a iluminação, outro fator que pode interferir bastante na qualidade das fotos é a água que nós vamos utilizar para abastecer o aquário de fotografias. Muitas vezes é preciso utilizar a água do próprio igarapé onde nós coletamos os peixes, e isso pode afetar a qualidade das imagens. Se a água for preta, que é típica de muitos igarapés da região, nós não temos muito problema, porque o volume da água é pequeno e não chega a alterar demais a qualidade das imagens. Mas se for uma água turva, com muitas partículas de suspensão, isso pode fazer com que a imagem fique muito ruim. Para isso, é necessário filtrar essa água do aquário utilizando um filtro de café, por exemplo, que é muito simples e fácil de ser encontrado. Para fazer as fotos dos peixes é preciso repetir várias vezes, porque os peixes se movem e nem sempre as fotos ficam boas logo na primeira tentativa. Vocês têm que notar também que eu tenho utilizado o flash em ângulo para que a luz reflita no vidro e não interfira na fotografia. Além disso, o uso de um cabo de extensão facilita bastante a movimentação do flash e permite que a gente teste diferentes alternativas de luz para obter uma foto de boa qualidade. As amostras coletadas em campo vão ser trazidas para o laboratório para triagem e identificação. É importante lavar essas amostras para retirar o formol que foi utilizado na preservação e substituir esse líquido por álcool 70%, que vai ser o meio onde esses exemplares vão ser preservados por longo tempo. Após isso, nós vamos passar para a fase de triagem e identificação dos exemplares. Após a fase de triagem, nós passamos para o processo de identificação dos exemplares coletados. E ele é muito importante, porque ele garante o registro correto das espécies que ocorrem naquela área. Para essa identificação, é importante utilizar uma lupa que tenha um aumento adequado e permita que a gente visualize as estruturas utilizadas para a identificação das espécies. Além disso, nós vamos utilizar uma série de trabalhos, sejam eles específicos para aquele tipo de peixe, ou compilações gerais sobre a fauna da região, para que a gente possa ter uma boa identificação da fauna de peixes que ocorrem na área de estudo. Se houver dúvidas a respeito da identidade das espécies, é importante recorrer a especialistas pedindo auxílio para que eles façam uma identificação mais acurada das formas que ocorrem na sua área de estudo. Após essa fase de tomada de dados em campo e identificação do material coletado, é muito importante que essas informações sejam disponibilizadas em um banco de dados de acesso público. Com isso, é possível comparar o que acontece nessa área ao longo do tempo e também comparar as características da sua área de estudo e da fauna que nela vive com outras áreas estudadas na Amazônia com os mesmos objetivos. Dessa forma, você vai estar contribuindo efetivamente para o conhecimento e conservação da biodiversidade brasileira.